Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui, eu sempre digo, sempre ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Aqui desfilam as mais importantes personalidades dos diferentes segmentos da sociedade brasileira e hoje a entrevista, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu vou aproveitar até mais do que vocês, hein? Que é um assunto que assim me é fascinante. Eu vou conversar com o Tadeu Bretas sobre publicidade. Ele é publicitário, especialista em criatividade e em criação também. Claro que uma coisa está ligada à outra. Eu tenho certeza, meu caro Tadeu, primeiro já agradecendo a você pela presença aqui. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo prazer bem, Alberto? recebê-lo. Prazer. Um dia nós vamos derrubar essa água aqui com toda certeza. Claro. Espero que não seja hoje. Não será. Mas um dia vamos derrubar, com certeza. O Tadeu, eu adoro esse tema, cara. Assim, eu sou da comunicação há muito tempo, né? Há 47 anos, tá bom pra você, não? Olha, eu tenho um pouco menos. Pouco de idade, né? Mas, parabéns, 47 anos, olha... É tempo que não acaba mais. É tempo. Livros publicados sobre o assunto? Não. Um quase terminado. Ótimo. Um quase terminado, né? Muito bem. Mas já plantei árvore, já tive filho. Ótimo, parabéns. Então, tá faltando só a gente colocar esse livro aí para terminar aqui toda a nossa experiência. Tadeu Bretas, qual não é a minha surpresa e alegria em saber que Tadeu é sobrinho de querido Geraldo Bretas, que mora na Rua do Comentário, no condomínio Paraíso, que fica no céu. Justamente. Meu tio, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, criança, e tem uma história interessante. Ele tinha um programa em que eles sorteavam uma bola drible. Na época, a bola drible era o que havia. O que havia. Sim. Era a bola dos sonhos. E eu me lembro que ele me disse o seguinte: Tadeu, me manda a cartinha lá pro programa e nós vamos sortear o seu nome lá no programa. Olha que trapaça! Aí eu disse, mas tio, veja, não é um sorteio. Não, nós vamos colocar lá entre aqueles, um dia vai sair. No primeiro mês nada, no segundo mês nada, e eu lá assistindo todo sábado. Até que um dia saiu. Jorge Tadeu Bretas de Godoy, primeira vez que eu vi o meu nome mencionado numa televisão, fiquei muito feliz. Olha só. E eu tive a honra de tê-lo como tio. O senhor tá lá com tantos outros grandes cronistas, né, do rádio e da televisão brasileira, lá no céu. Sim. E Bretas, meus amigos, é o seguinte, ele tinha, primeiro, muito incisivo, voz extremamente marcante, anasalada. Anasalada. Né? Ele era assim, meio mal-humorado, né? Sim. Ou era tipo que ele fazia. Né? Me parecia algo ligado a um personagem mais que ele menos, alimentava. Mais ou menos, né? Exatamente. Trabalhou muito com Walter Abrão, com Eli Coimbra, né? Que todos estão parceiros lá no céu. Sim. Mas o Bretas era assim, por exemplo, aí o Walter falava, Geraldo Bretas, ele entrava assim, olha, Walter, o São Paulo está mal, horrível, lamentável, Walter. Mais ou menos assim que ele falava. E por causa disso, diziam... que ele era São Paulino. Diziam, né? Diziam. Só o sobrinho que vai saber se eu tenho as minhas convicções a respeito. Então tá bom. Tadeu Bretas, publicitário, 30 anos de experiência, à frente de departamentos de criação em agências de comunicação, professor orientador há 15 anos, dos trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-graduação nas áreas de comunicação mercadológica e nas instituições onde leciona. Professor de criatividade e na Inova Business School. Isso. Graduado em publicidade e propaganda, pós-graduado em gerência em marketing e mestrado em administração de empresas. Parabéns, hein? Já estudei bastante. Estudou bastante, Estudei bastante. Olha, eu falei pra você hoje quando você estava lá na maquiagem, até nem demorou muito porque não precisa fazer cabelo, mas nós conversamos e eu disse pra você que o brasileiro, salvo raríssimas exceções, é um povo que trabalha muito. Muito. É um povo que estuda? É um povo que estuda, mas boa parte dessa população gostaria de estudar mais. Tá. Acho que é bom ressaltar isso, né? Nós sabemos que uma pequena parcela da população brasileira tem acesso ao ensino superior. Isso aumentou nos últimos anos, mas ainda é um desejo de boa parte da população. E a gente percebe que o brasileiro tem essa vontade não só de trabalhar, mas de estudar, porque nós vemos pessoas fazendo um esforço hercúleo para conseguir concluir o ensino superior, né? Eu dou aula em graduação e vejo
pessoas trabalhando durante todo o dia, frequentando a universidade à noite, fazendo seus trabalhos acadêmicos de madrugada e pegando no batente no dia seguinte novamente. Nós somos um povo que gosta de estudar. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos aqui, como eu disse para vocês no comecinho aqui na abertura ali, eu acho que eu vou aproveitar demais a entrevista aqui com ele, porque vem exatamente ao encontro dos meus anseios em termos de comunicação, porque a gente tem que cada vez procurar ser melhor na comunicação, né? Embora eu esteja ainda engatinhando, mas vamos lá. Porque a gente passa um período, a gente engatinha, depois anda em pé, volta a engatinhar, né? Porque quando você vai passando, você vai ter que reciclar muita coisa, né? É fato. Fala pra mim, por que algumas pessoas, ou muitas, sei lá, têm dificuldade de falar em público? Alberto, olha, curiosamente, neste sábado, eu vou ministrar um curso em São Paulo que eu dei um nome bem sugestivo. Ele se chama Sessão de Destravamento. Destravamento. Muito legal. E por que eu dei esse nome? Porque algumas pessoas, elas simplesmente travam quando precisam falar em público. Elas estão diante de uma plateia, e olha que eu não estou nem falando de plateias grandes. Eu estou falando de plateias médias e pequenas, constituídas por 10, 15 pessoas. Mas o ponto é muito importante de se discutir hoje em dia. Primeiro, vale ressaltar que a competência de falar em público é necessária em todas as profissões. Todas, sem exceção. Exatamente. Todas. Dificilmente um profissional hoje não apresenta minimamente um projeto dentro da sua empresa. Perfeitamente. Por uma diretoria. Quando a gente fala em público, quando você coloca assim, para você falar para 5 pessoas, já está falando em público. Já está falando em público. Muito bem. E aí o que acontece? As pessoas têm paura, medo, pavor, em alguns casos pânico, do julgamento. Quando você está em público, há uma exposição sua ali, né? Você está exposto a olhares, a opiniões, a julgamentos. Todas as vezes que eu ministro cursos, eu começo a conversar com as pessoas antes para criar um clima agradável, de forma que a pessoa se sinta à vontade para ir à frente. Só que aí eu percebo, conversando depois com ela, como é que você se sentiu? Ela falou, olha, foi uma iniciativa que me colocou ali na frente, mas do momento em que eu decidi ir até eu começar a falar, o pânico tomou conta de mim, porque todo mundo estava olhando para mim. Entendi. Então, muitas vezes, as pessoas têm esse medo natural dos olhares. Será que serei perfeito? Será que agradarei? Medo do julgamento. No coloquial, te chamo de Tadeu ou de Bretas? Tadeu, de vez em quando, Bretas, para eu matar a saudade de meu saudoso tio que está lá no plano... Então, Tadeu Bretas, pronto. Tadeu Bretas, ótimo. Tadeu Bretas. Primeiro que eu vou ter que interromper você algumas vezes, porque senão eu não consigo fazer as perguntas que eu preparei aqui, tá certo? Fique à vontade. Eu avisei lá a produção, ele fala muito, não vai ter jeito, né? Você falou assim em destravamento, né? Ou travamento. Uma coisa muito interessante é que, por vezes, eu convido alguma pessoa, ligo para alguma pessoa, amigo, e que tem um determinado conhecimento sobre certo assunto, eu quero trazê-lo para a entrevista, eu falo, não, fulano, eu quero te entrevistar. Ele falou assim, no rádio ou na TV? Porque eu faço rádio também. Sim. Não, na TV. Não, se fosse no rádio, por telefone, tudo bem. Mas na TV, eu não vou conseguir. Né? Você vê, é interessante. Ali tem uma câmera. Sim. Tudo bem, câmera? Isso, prazer, Tadeu. Você tá linda hoje. Tá vendo? Olha, aqui tá a minha, tem a geral, aquela coisa toda. A primeira vez que eu fui falar, que eu fui me apresentar em televisão, por uma coincidência, foi nessa emissora, mas com outro nome, essa emissora, lá atrás, no começo, quando Fausto Rocha, que era o comandante e tal, era TV, RF, o FR, né, Fausto Rocha e tal. Eu entrei, enquanto eu não estava pronto para falar, que o pessoal estava comentando, eu vi aquela lente, eu falei, mas gente, eu vou estar olhando ali, coisa mais estranha, mais esquisita. Mas assim, eu falei, olha, tem ninguém me vendo, É como se ninguém estivesse me vendo, e vou embora, eu começo a falar. Então, eu encontrei uma forma, de repente, de me convencer de que eu estava falando para o espelho. Alguma coisa assim. É uma técnica. É uma técnica. Agora eu pergunto a você, quais são os principais travamentos das pessoas, quer para falar em televisão, quer para falar em público, quer para fazer uma palestra? Quais são os principais travamentos? O que é que trava a pessoa? É curioso, né? Eu comentei o fato do julgamento, que eu considero o principal. Nós crescemos numa sociedade, principalmente quando se fala em povos latinos, que valoriza demais a estética, valoriza aspectos de comunicação. Nós somos comunicativos por natureza. Uma pessoa mais tímida, por exemplo, que se reconhece como tímida e nesse reconhecimento é convidada para falar, ela já automaticamente
se coloca a trava dizendo, nossa, mas justo eu sou uma pessoa fechada. E eu adianto para todo mundo que está nos ouvindo que o fato da pessoa ser tímida não tem relação nenhuma com falar bem em público. A pessoa pode ser bastante tímida e ser excelente apresentador. Exatamente, eu falo sempre isso. Pessoas fechadas que estão nos ouvindo, então fiquem absolutamente tranquilas, porque essa história de, mas eu sou uma pessoa fechada longe das câmeras, ou longe de uma sala de aula, ou numa palestra. No momento em que você se prepara e desenvolve a habilidade para falar em público, essas habilidades são perfeitamente desenvolvíveis, você tem condição de, com essas técnicas, trabalhar o seu medo. Porque veja, olha que coisa interessante. O medo, todos nós temos, o medo é necessário para a espécie humana. Até por uma questão de sobrevivência. A questão é saber administrar o medo. Uma outra coisa, Alberto, que as pessoas sentem muita dificuldade é o que fazer com as mãos. É curioso isso. A pessoa vai ali para frente, parece um polvo, né, com 8 braços. O que eu faço com as mãos? Falar em público envolve 3 aspectos fundamentais. E a esses 3 aspectos nós damos o nome de congruência. O que é congruência? É corpo, tom de voz e conteúdo. Conteúdo são as palavras. Sim. Tom de voz é a musicalidade que você coloca na sua fala. Se o assunto é dramático, se é alegre, se é descontraído. Sim. E o que é corpo? É o seu gestual. Que inclusive envolve rosto. O que é congruência? Uma coerência entre gestos, conteúdo e corpo. Que delícia ouvir isso aí de você, né? E é maravilhoso, né? Em cima disso, eu posso acrescentar alguma coisa e dizer, por exemplo, quando você falou do medo, eu como sou piloto de avião também, então o medo é o que mantém o piloto vivo. Sim. É o que mantém o piloto vivo, é um medo. Se o piloto que não tem medo, no céu tá cheio. Está cheio de pilotos que não tem medo. E quando você falou de travamento, existe um termo, e eu uso muito às vezes até os exemplos da aviação, existe um termo na aviação que se chama cristalizar. Cristalizar. É quando, de repente, o piloto, numa situação de emergência, de perigo iminente, ele cristaliza. Ele segura o manche aqui, ele cristaliza e o manche não solta o manche nunca e vai até a colisão. Tanto que os instrutores da aviação, eles observam muito essa personalidade do piloto e por vezes do nada você está voando, ele tira o motor do avião, correto, para ver qual é a reação, né? Então acho muito legal. Então o que é cristalização lá seria travamento aqui e você travamento. E essa explicação da congruência, do gestual, do conteúdo. O conteúdo é fundamental, sim, né? Sim, com certeza. Sim. Mas ele se completa com o gestual. E é o corpo que você falou? O corpo. Que é o seu gestual como um todo. Conteúdo. A musicalidade, o seu tom de voz, como é que você tempera a sua voz para comunicar algo e o conteúdo. Agora, Alberto, veja que coisa interessante. Poucas pessoas sabem a proporção que isso representa na chamada comunicação eficaz. É surpreendente o que eu vou dizer agora. Olha, corpo representa 55% da eficácia da comunicação. Voz, 38%. E conteúdo, apenas 7%. Olha só, então, há uma inversão de valor daquilo que eu te falei, em relação ao conteúdo. Não, sua observação foi pertinente. O 7% do conteúdo implica em que a pessoa, obviamente, vai ter que desenvolver vocabulário. Sim, conhecer o assunto, sim, segurança. Isso é essencial. Mas as pessoas vão ouvir as palavras que você está usando para comunicar aquela mensagem, mas vão prestar muito mais atenção no seu tom de voz e em como você reforça. A forma que aquilo é passado. A forma, muito bem colocado. Olha que legal. Esse é o ponto, 55, 38, 7. Isso aí é importante. Vou até marcar aqui, por favor. Quando eu falar 55, 38, 7, eu aprendi com o Tadeu, tá? Eu dou crédito, inclusive, aqui. 55, 38, 7. Que aula, hein? Que aula, viu? Isso aí, tem muita gente. Sim. Tem muita gente que passou dos 35, 40 anos como eu e que tem uma certa experiência e que por vezes quer transformar essa experiência aí num mote para que ele possa, de repente, passar isso em palestra. Então, claro, é muito importante que ele aprenda tudo isso. Sem dúvida. Existe curso para palestrante, para aprender a fazer palestra? Existe. No Brasil nós temos vários cursos bons, obviamente em cidades maiores, em capitais. Como maior? Campinas, uma cidade grande? Eu sou de Campinas e eu considero Campinas uma capital. Quem está me ouvindo pode até achar ruim, mas eu também, às vezes, me pego
cometendo o equívoco de dizer, no final de semana eu vou para o interior. Eu vou para o interior. A gente fala. Não, porque a gente fala que Campinas é a capital do interior. É a capital do interior. Paulo. Então não estamos errados? Não, não estamos. Não estamos corretos. Mas aqui em Campinas tem curso, não? Tem, no dia 22/11, na Inova Business School, ali na Júlio Mesquita. Eu vou ministrar essa sessão de destravamento, é uma quarta-feira, 19h30, 22h30. Eu vou ministrar, este curso que eu vou ministrar neste sábado em São Paulo, nós estamos trazendo para Campinas no dia 22/11. Em São Paulo é agora, neste sábado. Qual que é a ideia? É colocar as pessoas para praticar falar em público. E quem tiver interessado, eu garanto uma coisa, pode vir que não tem bullying. Não tem bullying. É muito bem feito de forma que a pessoa se sente à vontade para se arriscar no falar em público. Você sabe, o Tadeu Pretas, quando você falou de musicalidade, uma narração de futebol, como eu sempre faço quando faço algumas palestras para formandos de jornalismo ou mesmo cursos de rádio, eu digo que narrar futebol é cantar. É cantar. Eu concordo. Você tem que ter o balanço com a música. Você sobe, vai no agudo, pega o grave aqui embaixo e tal. E você vai fazendo esse balanço para poder passar a mensagem. Então, mesmo sem entender dos 38%, dos 55%, 38,7%, eu já cantava e não sabia que eu estava utilizando a musicalidade para a comunicação. Sim. O tom, o tempero que a gente coloca em cada palavra que torna a sua mensagem mais verdadeira. E ao fazer isso, essa mensagem chega efetivamente no seu receptor. Nós não percebemos, é um processo quase inconsciente para a gente esse colocar música, notas numa fala. Mas, por exemplo, quando a gente vai dar uma notícia para alguém, que é uma notícia mais tensa, a nossa fala automaticamente já se altera. A gente até gagueja às vezes. Gagueja às vezes. Porque você passa por cima. Você tem uma ansiedade tão grande que você passa por cima da palavra. Ô Tadeu, eu agora, vez ou outra, vou citá-los também nas minhas palestras, assim como vez ou outra eu cito Nizanguanais, né? E eu sempre falei uma frase que eu achava que eu estava muito perto de ser o criador, o pai da frase, quando depois eu li o livro do Nizanguanais, vi que não era a minha frase. Ao invés de chorar, vão vender lenço, né? Com a situação. Qual a diferença de criatividade e criação no mundo publicitário? A criação é um departamento, é uma área de uma agência de publicidade, né? Então lá os profissionais desenvolvem as campanhas, as peças publicitárias, promocionais, enfim. Criatividade é o termo geral, né, a que se denomina a habilidade de criar conexões incomuns, que é a melhor definição de criatividade que eu conheço. E eu costumo dizer, Alberto, e é muito importante colocar isso no programa, que muitas pessoas pensam, mas todo mundo é criativo? Então eu já respondo para conter a ansiedade das pessoas. Todo mundo tem potencial criativo. Tá. Potencial. Algumas pessoas desenvolvem mais esse potencial. E por isso a criatividade delas aparece mais, emerge mais. Agora, criativo todos nós nascemos. Cabe a cada um, quando tem consciência de que pode desenvolver sua criatividade, desenvolver atividades e ter atitudes que são facilitadoras desse, vamos dizer, desprendimento criativo. Tá, muito bem. Desmistifica para mim uma coisa aqui. Eu ouvi falar que quando vai entrar uma grande campanha publicitária numa agência, algumas pessoas que são as cabeças pensantes mesmo de criação, recebem aí, olha, você vai ficar, digamos assim, 2 semanas num spa ou num resort e tal, não pensando em nada, só pensando nisso aqui para você criar alguma... Isso é verdade? Boa pergunta, Alberto. Olha, se for, eu queria me candidatar. eu também. Obviamente que isso pode, inclusive, ter acontecido, mas cabe aqui algumas ressalvas, né? Cabem algumas ressalvas. Primeiro, tem que ser uma campanha realmente cuja verba e cujo montante justifique pagar 2 semanas de um resort, né? Justamente. É natural que se eu estou comandando a área de criação de uma agência e há uma grande conta que tem aí um investimento significativo, que vai lançar uma grande campanha e que exige que eu aloque os profissionais, a equipe de criação ou parte dela num lugar à parte, eu vejo isso como sendo muito saudável, mas é importante ressaltar que isso é raríssimo. Nós temos alguns casos efetivamente que aconteceram no Brasil, não necessariamente no resort, mas muitas vezes as pessoas vão para outros lugares fora do ambiente da agência para que aquele trabalho em si não se misture com outros.
e que as pessoas não sejam perturbadas pelo movimento natural que uma agência de publicidade tem. Agora, a reboque disso tem algo importante. Se afastar, né, da situação do cotidiano para poder desenvolver um trabalho criativo é muito saudável. Recomenda-se que as pessoas façam isso. Entendi. Quando alguém vai fazer vamos lá, colocar uma palestra, mas não, normalmente quem vai fazer uma palestra já está destravado, né? Normalmente, né? Normalmente. A pessoa já tem uma certa bagagem e tal. Sim. Mas para a pessoa não travar, o que é que você fala no curso? Aliás, o curso, só repetindo aqui, em São Paulo, que dia que vai ser? Neste sábado agora. Nesse sábado. Né, dia 21. Dia 21. Das 9 da manhã ao meio-dia. Né, na Inova Business School São Paulo, tá. Fica ali na esquina da Bela Sintra com Alameda Santos. E Campinas, 22 Jardins, muito fácil de chegar e fora que tem um lugar altamente inspirador para pessoas que querem falar em público, né? Imagina. Ou falar sozinhas, enfim, mas tem. É verdade. Então, sábado agora, né? Isso. A gente tá vendo telefone inscrições ainda? Você tem ainda abertura para inscrições? Sim. Tem ainda. Então, quem quiser tem que dar uma acelerada. Então, vamos lá. Qual que seria, assim, algumas recomendações básicas para que a pessoa não trave? Legal. Vamos lá, então. Principal ponto, antes da pessoa entrar em cena, e as luzes se acenderem, e eu coloco toda essa relação com o teatro, porque tem muito a ver com uma apresentação mesmo. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É a preparação. Tá mais que provado que as pessoas se saem muito bem em palestras, em fóruns, em seminários, seja qual for o nome que tem o evento, quando elas estão seguras do que vão falar. Quanto mais segurança a pessoa tem sobre o assunto, mais ela consegue contornar o nervosismo. Esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo, tem um pressuposto tão bonito na programação neurolinguística que diz assim: não existem erros, apenas resultados. A pessoa tem que diminuir a autocobrança, a cobrança em si mesma. Existem pessoas, e muitas, que dizem assim: eu não vou lá falar porque eu me dou muito bem aqui conversando com uma outra pessoa sentada, eu não quero me expor. Mas quando a gente começa a investigar esse medo, a gente descobre que, na verdade, a pessoa cobra de si mesma um tal perfeccionismo que ela não se abre à falha. E eu digo que a pessoa que vai falar em público e que sabe trabalhar a falha, e humana que necessariamente vai cativar as pessoas vão dizer: puxa, ela errou, gaguejou, trocou a palavra, deu branco, mas soube trabalhar a situação quando ela aconteceu. Então, uma coisa que eu sempre digo nesses cursos de destravamento tenha em mente que o erro faz parte. Ninguém consegue falar durante 3 horas, 4 horas, 1 hora que seja, sem... Não tem como. Não tem como. E aí o que a pessoa tem que neste momento, interiorizar? Errei. Quer coisa mais legal do que curtir o fato de que errou e tirar de letra? Tira de letra, faz uma brincadeira, inclusive. Isso aí não tem. Você sabe de uma coisa? Narrador de futebol, de rádio, que fala, eu não consigo nem imaginar quantas palavras por minuto. Uma vez eu queria até brincar para ver quantas palavras a gente falava, mas dá São muitas, hein? Absurdo, né? Numa transmissão de futebol. Eu reverencio narrador que fica narrando 15 minutos sem errar uma palavra. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Não estou nem me referindo a ter um erro de identificação de jogador. A bola está com o Tadeu. Não é o Tadeu, é o Bretas. Nem isso eu estou colocando em conta. Eu estou colocando em conta realmente uma tropeçada numa sílaba, enfim. Imagina, então, a pessoa fazer, não tem como, você vai errar o tempo todo. Eu ministro aulas em algumas ocasiões para a mesma turma durante 8 horas seguidas. É quase impossível, principalmente em alguns momentos do dia, algum assunto que eu tinha em mente não fugir da minha mente, mas eu brinco com essa situação. Eu digo: bom, gente, olha, eu tinha algo para dizer, mas está em algum canto desta sala, daqui a pouco eu volto ali, eu vou adiantar uma outra coisa. Tem outro aspecto legal. As pessoas têm que saber contar boas histórias. Quer entreter uma plateia, quer ter a plateia contigo? Exatamente. Tenha boas histórias para contar sobre o assunto que você está falando e sobre outros assuntos que não têm a ver com aquele seu tema principal. Porque quando você conta uma boa história, você se aproxima da plateia. A plateia olha para você e fala: uau, até a expressão de quem está ouvindo muda. Quando
você está falando o assunto mais sério, as pessoas estão assim, ó. Algumas estão ali só fisicamente, né? Porque a mente está em Fernando de Noronha. Sim, sim. Agora, quando você fala, vou contar uma história, a posição corporal muda. Verdade. Verdade. Então, essas técnicas, essas várias técnicas, quando a pessoa aprende e começa a praticar, ela percebe que dá resultado. Com esse resultado, ela começa a se sentir mais segura. Sim, porque toda a história, quando você começa, você aguça a curiosidade da pessoa para ver como é que vai terminar essa história. Sim. E se você for um bom contador de histórias, né, é uma coisa assim, e valem, não sei, é uma pergunta que eu te faço, por exemplo, numa palestra, valem histórias com H e histórias com E, né? Com E, ambas. O momento em que você coloca o assunto que você está falando dentro de um enredo, e aí nós estamos abordando a questão da história, o nível de interesse das pessoas aumenta muito. Porque você romanceou um determinado assunto. Você transformou aquilo numa ação. Elas absorvem mais quando você faz isso? A retenção é muito maior quando você ensina através de histórias. E o meu amigo professor Max Franco, que também é da Inova, que dá curso de storytelling. Aliás, eu fiz uma entrevista outro dia com o Max. Acho que foi ele mesmo. O Max é espetacular. E o storytelling é algo que veio pro mundo, muito mais do que uma expressão bonita em inglês, para tangibilizar algo que nós fazemos há muito tempo. Nós sempre contamos histórias. O Max mesmo, inclusive, depois no café aqui, que nós vamos tomar aqui, sim, depois da entrevista, eu fiquei extremamente lisonjeado, porque ele falou você é verdadeiramente um contador de histórias. Sim. Storytelling já pronto. Sim, sim. E eu fiquei muito feliz. Tudo bem que demorou 47 anos, né? Chegar aqui. Mas tá bom. É um processo de lapidação. Com certeza. Gente, estou conversando aqui com o Tadeu Bretas e aí conversa muito boa. Aliás, como se apresentar para falar em público? Você falou há pouco aqui, deixa eu pegar os 55% que é o corpo, tá certo? Sim. Mas quando você fala do gestual, isso tá incluído aqui a vestimenta, essa coisa toda ou não? Com certeza. Eu costumo dizer que existem dois aspectos fundamentais que têm que ser equilibrados nesse momento de falar em público, né? Um deles é o teu material de apoio. Se você está usando algum material de apoio, a gente trabalha também essa questão de usar software, aquela coisa toda. A segunda é o apresentador. Tá. E o apresentador, ele tem que pegar informações muito consistentes sobre quem é o público dele, antes dele pensar em fazer a sua apresentação. Por exemplo, públicos mais formais, numa apresentação corporativa, em uma empresa de cultura mais conservadora, é bom você ir vestido de um pouco mais formal. Todo excesso é condenável. Formal, eu estou formal. Está formal, mas eu diria que hoje, uma empresa de cultura mais conservadora, um blazer cai muito bem numa apresentação. Não necessariamente. Tá. Um blazer cai muito bem para uma pessoa que vai se apresentar. Principalmente se essa plateia for formada por executivos de médio para alto escalão, que também estarão usando a mesma vestimenta. Quando nós vamos, por exemplo, eu faço muita palestra para alunos de ensino médio, falando sobre a carreira em publicidade. É natural que eu vou com um visual mais casual, eu vou mais à vontade, vou falar de um assunto descontraído. Então eu não posso ir e nem devo ir de maneira muito formal. Então assim, estude o seu público, tenha em mente quem vai te ouvir e respeite-o. Não queira estar visualmente falando nem acima e nem abaixo. As pessoas te aceitam mais à medida em que se identificam com você, inclusive do ponto de vista visual. Por exemplo, no jornalismo, como diz o protocolo, se você vai entrevistar o governador, você deve estar no máximo no nível dele. Sim. Se ele estiver de gravata, você pode estar de gravata. Se ele estiver informal, você não pode estar de gravata. Sim, porque faz todo sentido. Muito bem. Agora, por exemplo, ontem eu fiz uma palestra aqui para o pessoal da Focali, foi lá no Objetivo de Barão Geraldo, aliás, foi muito legal, né? Um abraço para todo mundo lá. Eu fui de gravata, primeiro que eu saí muito correndo do programa, né? Ontem foi um dia muito corrido. E eu fui com a gravata porque eu faço uma brincadeira com a gravata e assim eu aproveito, porque às vezes eu vou, isso é uma jogada. Sim. Se eu for num lugar que de repente está muito quente, o ar não está funcionando direito e tal, eu já uso a minha gravata para fazer a brincadeira porque eu já tiro a gravata. Já é um ótimo começo. Exatamente. É um ótimo começo. Agora, de repente, se você pode levar em consideração
aquela máxima de que se você estiver bem vestido, um lugar que nem todos estão bem vestidos, não importa, você estando bem vestido está tudo bem? Ou, nesse caso especificamente, se o seu público estiver, for de um público muito mais descontraído, pode ser até uma afronta você chegar, de repente, todo paramentado, com paletó e gravata e tal? Boa reflexão, Alberto. Eu diria que pode, para algumas pessoas, causar alguma intimidação. Eu não diria uma afronta, mas alguma intimidação pode causar. É comum, por exemplo, na área de vendas, que quando uma pessoa vai vestida de uma maneira muito formal num determinado cliente, que o cliente tenha, inclusive, a percepção de que aquele produto vai ser até mais caro. Mais caro. Porque as pessoas observam o conjunto da obra. Entendi. Muito importante a gente saber disso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem jeito, quando a entrevista é boa, a coisa vai muito rápido. Nós estamos aí com menos de 5 minutos para terminar a entrevista. Mas vamos lá. Fala para mim aqui, aqui em Campinas, onde você trabalhou? Olha, academicamente falando, em várias instituições. Atualmente eu faço parte da Inova Business School. Eu atuo como professor no MBA executivo, na área de criatividade. Em agências de publicidade, eu tenho uma carreira de 30 anos, já até passou, viu, Alberto? Um pouco de 30. Eu trabalhei em muitas agências diferentes e fui sócio de algumas. Então, eu comecei minha carreira na Portal Publicidade. Eu trabalhei lá com o Orlando Martins da M51, que é uma pessoa muito querida. Sim. Eu fui sócio de algumas agências aqui, inclusive de uma agência que tem o meu sobrenome, né? Que é a Bretas, né? Do Haroldo Bretas. Grande Haroldo. Que é meu primo. Eu não sei se ele ainda está com um programa de televisão, mas até outro dia ele tinha um programa de televisão. Tá sim. Ele gosta de culinária. Junto com o Almir Reis, querido Almir Reis, já esteve aqui comigo também. Então, assim, hoje eu atuo ainda na área de publicidade, eu tenho parceiros nessa área, empresas de comunicação, então eu me divido entre a vida acadêmica, enquanto professor e atuando na educação corporativa e também no mercado publicitário. Eu tenho uma jornada tripla, bastante imagino. Puxado para manter o sorriso do Tadeu. Olha só, não é fácil, não. Mas você sabe que uma das coisas que eu falo na palestra é o seguinte, sobre o bom humor, que para mim é fundamental para as pessoas criativas, as pessoas que se comunicam, né? Não reclame de que você trabalha muito, é muito melhor do que pedir emprego. Sem dúvida. Com certeza. Mais uma que eu estou levando, frase sábia. Então você leva mais uma vez, eu estava em São Paulo, isso faz pouco tempo, não faz nem 40 anos. Faz um pouquinho mais de 40 anos, uns 46, 42 anos. Eu estava em São Paulo procurando emprego. Aí eu ia no Estadão e ficava olhando lá no Estadão, aí me surpreendi com um quadrinho lá escrito assim: estamos procurando pessoas que não têm tempo. Uau! As que não têm tempo, arrumam tempo. Criativa. Você vê que coisa? Criativa. Pelo menos aguçou a curiosidade de todo mundo. Peraí, olha, mesmo o cara podia ser o maior vagabundo do mundo, mas fala, cara, eu não tô nem com tempo para falar com você agora. O que você tá? Já tá conseguindo o espaço ali, né? Hoje, o que é que te seduz mais de tanta coisa que você já fez? O que mais me encanta é trabalhar com gente, sabe, Alberto? Tanto faz ser na área acadêmica, na educação corporativa, estando diante de plateias, eu gosto muito disso, ou na publicidade. Um publicitário é alguém que tem que ter uma empatia incrível, é uma das qualidades, uma das virtudes de um publicitário. É muito bom você ver o seu trabalho ajudando o mundo de alguma maneira, porque eu considero publicidade, antes de ser venda, é informação, é direito de escolha de produtos. Eu não tive dúvida quando escolhi a minha faculdade de que era aquilo, porque eu gosto muito de escrever também. Sei. Então eu sou uma daquelas pessoas e procuro repartir esse meu conhecimento com os alunos que não teve dúvida na carreira a seguir. E por que eu gosto de repartir isso? Porque quando a pessoa faz o que ama, ela transborda essa paixão para as outras pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, o que me seduz é estar ajudando alguém a ser melhor profissionalmente ou como pessoa. A criatividade, essa área que eu atuo é uma área que gera muita possibilidade de emprego. O falar em público, para mim é um prazer. Quando eu saio de um workshop ou de um curso, eu vejo que uma pessoa ela entrou ali travada, ela entrou toda... assim, ainda tímida, e de repente saiu um pouco melhor do que entrou. Essa é isso que move meu coração. Bom, querido, acabou. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, fiquei muito feliz, aprendi muito, tenho certeza que o nosso telespectador também aprendeu, e nós vamos convidá-lo outras vezes para voltar aqui, tá bom? Estou à disposição, Alberto, eu que agradeço o convite.
Muito obrigado. E eu também aprendi, vou levar as frases comigo, mas vou te citar, tá? Então tá bom. Essa frase é um grande apresentador para o qual eu tive a oportunidade de dar uma entrevista. Ei, gente, Tadeu Bretas, que delícia falar com ele aqui, hein? Especialista em criatividade, falou muito de publicidade, muito de comunicação. E não se esqueçam, sábado, hein? Você tem a oportunidade de São Paulo de ouvir muito mais Tadeu Bretas, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Não se esqueça que eu volto às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Tchau, gente. Valeu, querido.